Esse Enem é o Enem de 2018, né? Tem mais questão de português, então acaba rendendo um pouquinho mais. Então, Enem 2018, temos questão 11, temos dois textos aí, né? Um texto na verdade, uma fotografia. Eu vou ampliar para poder ler direitinho com vocês. E o outro é um textinho mesmo, né? E nessa fotografia, o que, que a gente tem? A gente tem uma pessoa deitada de costas, só aparece a parte de baixo, né, as pernas, né, o mocotózinho, na verdade, né? E nos pés, na sola dos pés, aparentemente temos... O que seria isso? Seriam celulares? Não sei, a imagem está bem ruinzinha e eu acho que estava assim também lá na prova. Mas se vocês souberem, coloca nos comentários, por favor. Mas é alguma coisa, são duas placas, provavelmente celulares. No texto 2 temos o seguinte, a body art, e aí a gente tem uma expressão em inglês, body art, arte corporal, põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Bom, vamos lá. O que eu quero com isso aqui? Né? Eu quero já ensaiar até o que eu estou querendo fazer nas próximas lives. Esse é um trecho de um livro, né? Essa é a parte, capítulo Corpo na Arte, Body Art, Body Modification. Está tratando, essa parte, esse capítulo especificamente está tratando da Body Art, Body Modification, que são formas de expressão artística que as pessoas fazem nos próprios corpos, tá? Essa discussão, esses dois textos aí conversando, geram uma discussão que eu particularmente acho complexa para uma prova de nível de ensino médio, para a maioria das pessoas que tentam, nas condições em que elas tentam, dentro do que elas veem na grade curricular do ensino médio, né? E eu até agora não estava falando sobre isso, mas a partir de agora eu vou começar a falar, porque como eu vou focar até outubro, eu vou focar muito nessa parte de Enem, e em Seja também, vou falar um pouquinho ainda, eu preciso falar também sobre a questão, né, da concorrência, né? Quem é que está em condição de discutir um texto desse nível, tá? Não sei. Vamos ver a pergunta. A pergunta talvez nem seja tão densa assim, mas a gente já vai voltar no texto e a gente vai conversar aqui. Usando esses dois textos, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse debate, né, que está acontecendo aqui. Então vamos para o enunciado. Nos textos, a concepção de body art está relacionada à intenção de. Então eu tenho a concepção, o conceito, né, de body art. E aí nos textos ele relaciona esse conceito a qual intenção? Vamos lá. Letra A. Estabelecer limites entre o corpo e a composição. B. Fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. C. Discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte. D. Compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. Ou E. Destacar o corpo do artista em contato com o espectador. O que acontece? Dentro da história da arte, o corpo humano foi, de várias formas, né, foi objeto, né, objeto base para
expressões artísticas, né? E, inclusive, tendo o próprio corpo como a base, né, para se fazer a arte, né? Tatuagens, piercing, escarificação, enfim, várias coisas aí que a gente, inclusive, pensa que é muito moderno, mas se vocês pesquisarem, ler lá de trás, em vários povos aí, né? Não para os povos ditos civilizados, mas para vários outros povos que foram, durante muito tempo, foram desconhecidos e quando descobriram eles, né, passaram a ser explorados, né? E aí meio que toda essa confusão aí, né, que aconteceu, chamada história. Mas ele está focando aqui, né, especificamente, como eu falei, nesse capítulo do livro, ele está focando em body art e body modification, que é a parte, né, de você usar o próprio corpo como base, né, como tela, digamos assim, né, para a sua arte. Então, o que seria, então, essa body art? Né, e qual é a intenção dela? De acordo com o texto, de acordo com a foto, né, você vê que a foto, né, tem aquelas duas coisas ali no pé da pessoa e o cara tirou uma fotografia. Aquilo é uma fotografia, é uma expressão artística, tendo o corpo humano como base, sendo, né, adicionado aí alguns elementos aí para se fazer pensar, né? O nome da fotografia é Dentro de Mim, inclusive. Então vamos ver aqui, né, vamos para a última aqui, destacar, tem alguns, né, que a gente já pode até eliminar. Essa última, por exemplo, destacar o corpo do artista em contato com o espectador. A gente não fala do artista, nem fala do espectador, né? A gente não tem aqui, não está se focando em nenhum momento. Falou no final, isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Mas ele não está tratando especificamente do corpo do artista, né? Sim, do legado dos artistas pioneiros, de quem começou essa arte. Então a gente elimina a letra E. Letra D, compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. Compreender. Vocês lembram dos verbos, né? Esquece o verbo. Vamos focar só no resto daqui do enunciado para a gente tentar entender, porque estabelecer, fazer, discutir, compreender, destacar, são verbos que eles colocaram ali, né, só para confundir. Mas, no final das contas, o que conta mesmo são as outras, né, é a ideia do resto da alternativa. Então, autonomia do corpo no contexto da obra. A body art põe o corpo tão em evidência, submete a experimentações tão variadas, que sua influência estende-se aos dias de hoje. Na arte atual, as possibilidades de investigação do corpo parecem limitadas. Pode-se escolher representar, apresentar ou apenas evocar o corpo, isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Bom. E aí? Compreender a autonomia do corpo no contexto da obra? Tem alguma coisa da autonomia do corpo, né? Tá por aí, né? Vamos deixar essa letra D aí em off. Vamos para a letra C. Discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte. A gente não está falando de ideologia nem de política, não necessariamente aqui, nesse ponto, né? Nem a foto, nem o texto está trazendo isso à tona. Então, a gente pode eliminar também. Fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Temos aí, né, a primeira parte, principalmente, onde ele fala, né, põe o corpo tão em evidência, submete a experimentações tão variadas, né? A arte atual, as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas. Então, assim, me parece que suporte privilegiado de expressão está bem conectado com essa, né, com isso que ele fala, né, de possibilidade de investigação do corpo. Investigação não no sentido de procurar nada, mas de exploração mesmo. Então, pode ser, né? Também a letra B é uma opção.
Ou letra A, estabelecer limites entre o corpo e a composição. Estabelecer limites, eu acho que é exatamente o oposto, né? Ele fala, inclusive, né? As possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas. Ele não está tentando, ele está declarando que o treco é ilimitado. Então, aonde que se encaixaria aí esse estabelecimento de limites? Meio que não, né? Então, a gente eliminou A, C e E. Vamos com a B e com a D, né? Dessas duas, qual que estaria mais completa, né, nesse sentido, no contexto aqui, tanto da foto quanto do texto? A gente tem, né, o fator autonomia do corpo, sim, ele fala, né, um pouco disso, né, mas o foco não é também a autonomia do corpo, né, até porque, de certa forma, não é tanta a autonomia do corpo, o corpo ainda depende do que queremos fazer com ele, então, a autonomia do corpo no contexto da obra talvez não seja o caso, né? Ou talvez até seja, mas parcialmente, né? Pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. Então, você tem realmente essa dinâmica, né, em que você pode fazer várias coisas, né, usando o corpo como base, mas não é só isso, né? A letra B parece que expande essa definição, né? Fazer o corpo um suporte privilegiado de expressão. Então, assim, não é só em termos de autonomia do corpo, né? Tem tudo que ele fala ali parece que encaixa aí nesse suporte privilegiado de expressão, tá? Então a letra B, tá? Só para a gente fechar aqui. Agora, além disso, da questão em si, né? Eu quero apontar bem para vocês que isso é o tipo de discussão que você tem em faculdades, em cursos de arte, né? Em cursos de filosofia, tá? Mas não numa escola de ensino médio padrão. Você pode ter, de repente, numa escola de ensino médio mais privilegiada, né? Para usar a palavra aí do texto da alternativa, né? Esse é o tipo de discussão que você raramente vai ter, né? Então, assim, dá o que pensar, né, minha gente? Vamos parar para pensar uma questão dessas, com um tema tão complexo, apesar disso aqui ser pura e simplesmente interpretação de texto, quer dizer, eu vou tentar entender as alternativas, tentar jogar lá no texto para ver se elas encaixam. Mas é um processo que precisa que eu navegue no texto de uma forma bem natural, bem tranquila. E para eu conseguir fazer isso, eu preciso entender esse texto em vários níveis. E me parece um pouco complicado entender esse texto, principalmente pelas construções que ele faz, né? Pelas colocações que ele faz. Então, assim, se na arte, principalmente esse miolo aí, né? Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem limitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda evocar, ou apenas evocar o corpo. O que te parece isso, né? Isso demanda uma reflexão bastante intensa, né? Aí ele fala, isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Eu não preciso entender isso dentro do contexto do livro, mas que artistas pioneiros foram esses? Né? Do que ele está falando? A pergunta é bem essa, né? Do que esse cara está falando? Quantas pessoas, né, que estão terminando o ensino médio você conhece hoje que saberiam contextualizar esse texto? Saberiam contextualizar essas informações? Eu conheço poucas. E olha que eu dei aula bastante tempo na rede estadual. Entenderam? Onde eu estou querendo chegar? Eu queria que, além dessa reflexão no texto que a gente fez, eu queria que vocês fizessem essa outra reflexão em cima do tema para ser colocado dentro do Enem, dentro do ensino médio.
dentro de uma pessoa que supostamente está terminando o ensino médio ou terminou o ensino médio há pouco tempo. Então, eu quero que vocês fiquem com essa reflexão aqui. Não estou dizendo que não tem que ter isso no Enem, muito pelo contrário, estou dizendo que tem que ter isso no ensino médio. Certo?